Olá, turma! Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula e hoje com a aula de História, falando sobre a Inconfidência Mineira, ou também conhecida como a Conjuração Mineira. Vamos entender o que foi, esse movimento e em que ele sucedeu. Então, a Inconfidência Mineira foi um movimento que aconteceu devido à redução, ou à diminuição na produção, onde os mineradores tiveram dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português, revoltando contra essa exigência no ano de 1789, na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais. Essa conspiração ficou conhecida como a Inconfidência Mineira. Então, a prova falar para vocês que foi uma tentativa de revolta, abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, no então capitania de Minas Gerais, que fica no Brasil. Contra esses e outros motivos, a execução da derrama e o domínio português. A derrama, vocês vão estar sabendo mais à frente, no decorrer da nossa aula, que a derrama era uma forma de imposto, uma lei, que eles deveriam pagar 1.500 kg de ouro por ano. E se eles não pagassem esse ouro, o que acontecia? Eles deveriam saldar suas dívidas, ou seja, pagar suas dívidas através de bens, Ele deveria entregar seus bens, aqueles que fossem de mais valor, para poder sair saldando essa dívida. Então, a Inconfidência foi um dos movimentos, mais importantes sociais da história do Brasil. Isso significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. A Inconfidência Mineira aconteceu no final do século XVII, que foi no ano de 1789. Então, já é no final do século XVII. Nesse período, o Brasil ele ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos, com a cobrança de altas taxas de impostos. Então, além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. E aí, as pessoas se revoltaram, devido aí a muitas taxas de impostos cobradas e taxas que eram fora do normal, não tinha condições nenhuma para estar quitando, até que um certo dia eles resolveram, fazer aí essa revolta, que foi um movimento revolucionário. Então, vamos agora conhecer mais um pouquinho, da Inconfidência Mineira. Nós já sabemos o que foi a Inconfidência Mineira e por que ela aconteceu. Mas quais foram os fatores que determinaram a Inconfidência Mineira? Então, como a prova já falou para vocês, a cobrança altíssima de impostos, o decreto da derrama, que a derrama determinava, era uma lei que determinava que os mineradores entregassem seus bens para saldar as dívidas que devia aí ao governo português. A derrama era uma lei criada por Portugal que os mineradores deveriam pagar 1.500 kg de ouro por ano. Se eles não pagassem essa quantidade de ouro, o que acontecia? Eles ficariam em débito com Portugal, isso? E o que acabava acontecendo que eles deveriam pagar de alguma forma. E uma forma que eles davam também era que eles devolvessem, entregassem seus bens para poder sair quitando, saldando as suas dívidas. Então, como é que funcionava a derrama? Ela funcionava da seguinte forma: cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, que correspondia a 1.500 kg por ano, para Portugal. Quando a região não conseguia cumprir essas exigências, os soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirar os pertences até completar o seu devido valor. Todas essas atitudes foram provocando uma insatisfação muito grande no povo, e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas, que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país, estar ali participando, discutindo sobre a política do Brasil. Então, os membros da elite brasileira, que foram os intelectuais, os fazendeiros,
os militares, os donos de minas, os padres, os comerciantes. Influenciados por essas ideias, né, de liberdade, eles acabaram se unindo, né, para buscar uma solução definitiva para o problema, que seria a conquista da independência do Brasil. Então vamos lá relembrar os participantes da Inconfidência Mineira: os idealistas intelectuais, os padres, os comerciantes e a elite mineradora, né? Além dos fazendeiros, os donos de minas. Também destacou-se um homem simples, corajoso, dentista, garimpeiro, ambulante, mascate e militar. Vocês sabem de quem é que nós estamos falando? Vocês devem conhecer a pessoa chamada que Tiradentes, ou seja, o seu nome é Joaquim Xavier da Silva, conhecido por Tiradentes. Ele era o líder da Inconfidência Mineira. Ele era formado pelos poetas, né, Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono de uma mina, né, chamada Mina Inácio de Alvarenga. E a ideia que eles tinham, né, do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema do governo republicano em nosso país. Sobre essa questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Esses inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. E essa bandeira, vocês vão ver que tem as seguintes palavras, né, que é baseada na Revolução Francesa, que quer dizer liberdade, igualdade e fraternidade, ok? Mas vamos falar um pouco, né, sobre a Inconfidência, que não deu muito certo. Por que a Inconfidência não deu muito certo? Porque houve uma traição. E quem foi o traidor dessa vez? Silvério dos Reis, tá? Então, o que aconteceu com essa traição? Alguns confidentes, eles foram expulsos do país, outros foram presos, né? O principal, que foi Tiradentes, ele foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. É tanto, né, que para nós, dia 21 de abril é um feriado, né, que comemora o dia de Tiradentes, ele que foi líder da Inconfidência Mineira. Apesar da frustração, né, apesar que a Inconfidência não deu certo, muito certo, ele deixou uma marca, né, de semente da luta, né, que para nós brasileiros, o dia 21 de abril, né, que é o dia de Tiradentes, significa o quê? Liberdade. Vamos falar um pouco sobre as ideias iluministas, né, adaptada à Conjuração Mineira, já que eles se basearam, né, com o iluminismo para poder estar fazendo aí esse movimento. Então, o liberdade era exclusiva de expressão, eles queriam liberdade para todos. Fraternidade e igualdade era um tema, né, que estava aí na bandeira e deveria ser realmente seguido. O objetivo principal era conquistar a liberdade definitiva. Ele queria ser livre para poder estar participando na história política, né, da vida do Brasil, ou seja, discutir ideias, participar, né, e implementar o sistema do governo republicano. O rei deveria realizar algumas reformas, como incentivo e investimento para a criação de universidade no Brasil, que na época não tinha. Liberdade de expressão para escritores e a qualquer camada da sociedade, ou seja, as pessoas poderiam escrever, né, o que quisesse e poder publicar, porque nessa época não tinha essa liberdade, né, que você possa escrever algo e sair nos jornais para qualquer pessoa pudesse ler. Então, era um dos que estava aí nos objetivos. E a abolição das torturas dos escravos, porém não a abolição da escravidão, mas pelo menos se continuasse sendo escravo, mas que não fosse maltratados, né? Ter escravo era interessante,
né? Era interesse dos senhores feudais que fazia parte do movimento. Mas eles queriam que eles fossem o quê? Mais tratados, né? Fossem melhores, que tivessem uma condição de vida melhor. Então, nós já falamos aqui um pouco sobre a Inconfidência Mineira. Você já sabe que foi um movimento revolucionário que aconteceu devido ao ciclo da mineração, né? Isso na cidade de Minas Gerais, Vila Rica. Os participantes eram as pessoas da elite, né? Os comerciantes rurais, né? As pessoas que tinham dinheiro, os fazendeiros. E dentre eles destacou aí uma pessoa que era simples, eram pobres, né? Era uma pessoa que era dentista e com isso tem o feriado com o nome dele, Tiradentes. E agora vamos estar falando um pouco sobre a Conjuração Baiana. A Conjuração Mineira aconteceu em Minas Gerais com a classe rica. Já a Conjuração Baiana aconteceu na Bahia, né? E os participantes não era ninguém rico, era a camada mais pobre da sociedade. Então vamos logo diferenciando, né, cada uma das conjurações para vocês não misturarem e achar que foi a mesma, entendeu? Apesar que são, né, locais diferentes, estados diferentes, Minas Gerais e Bahia, mas vamos compreender direitinho o que foi cada uma delas. Então vamos lá. Nós já vimos a Conjuração Mineira, agora vamos estar falando da Conjuração Baiana. O que foi a Conjuração Baiana? Foi um movimento popular acontecido em 1798 com características diferentes da Conjuração Mineira. Por quê? Porque os participantes, né, eram pessoas da camada mais pobre da população, como os negros e os mestiços, diferente, né, da elite que tinha aí no ciclo da mineração e que estava aí presente na Conjuração Mineira. Pronto. Essa conjuração, ela tinha como objetivo libertar o Brasil, né, do governo de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações, né, das camadas pobres da população. Então, a Conjuração Baiana também é conhecida como Conspiração dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, por ter como os principais líderes os alfaiates de onde Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira, ok? No século XVII, Salvador perdeu muito com a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Era uma cidade politicamente decadente, né? Também era extorquida com a cobrança abusiva de impostos pela corte portuguesa. Então, além disso, a Conjuração Baiana, elas apresentava como os rebeldes que queriam a independência e o fim da colonização, o regime republicano e o fim da escravidão. E também a liberdade do comércio. Eles não queriam o poder da Igreja Católica e pretendiam criar uma igreja, né, que fosse diretamente da Bahia. A Conjuração Baiana, ela foi composta em sua maioria, né, por escravos, por negros, brancos, pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões, como alfaiates, sapateiros, pedreiros, soldados, entre outros. Né? Então perceba que foi a classe mais pobre mesmo, a camada mais pobre que defendiam aí a Conjuração Baiana, tá bom? E o que é que eles defendiam? Eles defendiam a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos, né? Igualdade racial, fraternidade, extinção da escravatura no país, ideais,
né, como a liberdade, a fraternidade e igualdade. Ou seja, direitos iguais para todos, né, e não só para a classe mais rica. As revoltas pela independência nas Antilhas queimaram canaviais, encarecendo o preço do açúcar. Em consequência, a cana-de-açúcar ocupou o espaço das terras férteis e faltaram alimentos em Salvador. E com isso, as consequências, né? O povo passaram fome. Vamos falar um pouco quem foram os líderes, né, da Conjuração Baiana. Então, os líderes foram João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. O movimento também era liderado por alguns soldados, entre eles estava aí Luiz Gonzaga e Lucas Dantas. Então, meus amores, por aqui ficamos, né, com um pouco falando sobre a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira. Estude direitinho, dê uma consultada no seu material, perceba que foram dois movimentos, né, parecidos, mas com personalidade diferente, com pessoas diferentes, né, com classes sociais diferentes e objetivos diferentes, tá? Então, estude direitinho, tá? E o diário de você tem livro de história, página 200, livro de português, página 217, 218 e 219. A ficha de estudo de língua portuguesa, onde vocês vão estar aí treinando a conjugação verbal. Então, estude bastante e bons estudos. Qualquer dúvida, a prova está aqui, tá? Beijão. Não se esqueçam de estudar muito!